Olá, seguidores, como vocês estão? Hoje vamos dar continuidade no assunto que nós estamos tratando, que é sobre os museus. Hoje nós vamos classificar os museus. Claro que de uma forma simplificada, mas eu vou colocar para vocês quais os tipos de museus que nós podemos encontrar. Então, vamos aprender um pouco mais? Em 1996, o Conselho Internacional de Museus, ICOM, afirmou que museu é um estabelecimento de caráter permanente, administrado para interesse geral, com a finalidade de conservar, estudar, valorizar de diversas maneiras o conjunto de elementos de valor cultural, como coleções de objetos artísticos, históricos, científicos e técnicos, jardim botânico, zoológico e aquários. Simplificando a tipologia dos museus, dividiremos em 3 categorias e suas subdivisões. Vejamos a seguir os museus na forma como eles se apresentam ao público e seus estilos. 1. Museus clássicos ou do tipo tradicional. Museu tradicional ortodoxo. A estética do ambiente é fundamental. Os núcleos de exposição são integrados. Os espaços bem delimitados para cada núcleo. A exposição segue um roteiro definido. Há uma ênfase no objeto como produto cultural. O museu tradicional valoriza o objeto. Conjuntos de objetos, técnicas de ambientação e reconstituição. Enquadram-se nessa categoria os museus históricos e os museus militares. Museus históricos são aqueles em que prevalece a relevância histórica do seu acervo. Exemplo, Museu Histórico Nacional. Outro exemplo é o exemplo do Museu Militar, que é um órgão de natureza cultural, depositário e expositor do espólio de interesse histórico militar, com a possibilidade de garantir um destino unitário, designadamente aos bens culturais militares, valorizá-los através da investigação, incorporação, inventário, documentação, conservação, interpretação, exposição e divulgação, com objetivos científicos, educativos e lúdicos, incluindo o acesso regular ao público. Exemplo desse museu: Museu da Academia Militar das Agulhas Negras, Museu da AMAN. Outro exemplo é o Museu Militar do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Museu tradicional do tipo interativo, exploratório. A estética geral do ambiente não é fundamental. A exposição vem em núcleos definidos. Os espaços não são rigidamente delimitados. Há uma ênfase na percepção e no tempo do visitante. Trabalha um novo conceito de objeto. Dá ênfase aos conjuntos de objetos. Não há um roteiro definido, mas conjuntos interativos. A compreensão só é possível com a participação do visitante. Exemplos desses museus: Museu de Arte, onde seu acervo é constituído exclusivamente de obras de arte, como esculturas, pinturas e instalações. Temos o nosso exemplo, o Museu de Arte Moderna de Resende. Temos o MAM do Rio de Janeiro e o MAM de São Paulo.
Outros exemplos de museu tradicional interativo exploratório são os museus biográficos, onde todo o acervo pertenceu ou foi produzido por uma só pessoa. Exemplo, Museu Carmen Miranda. Museus de ciência, onde o propósito é o ensino da ciência e suas formas de raciocínio. Exemplo, Casa da Ciência no Rio de Janeiro. Museus temáticos, trabalha somente um tema, se utilizando de qualquer suporte de acervo para isso. Exemplo, Museu do Índio, Museu do Telefone, MIS de Resende, MIS do Rio de Janeiro, de São Paulo. Museu tradicional com coleções vivas. Esse museu tem as exposições com núcleos bem definidos. E são também essas exposições definidas por classificação científica ou ocorrência segundo os critérios ecológicos, tipo plantas da Amazônia, peixes do Pacífico. A ênfase do acervo é constituída por espécimes vivas. O acervo se reproduz em exposição. Pode ou não ter um roteiro definido. Há pouca interação entre o visitante e o acervo, ou seja, você não pode tocar nas espécies. Provoca intensa reação no visitante, principalmente nas crianças. Mas para que haja total compreensão, é necessário que haja um complemento gráfico educativo, como textos. Exemplos desses museus são zoológico, jardim botânico e aquários. Vamos entrar na nossa segunda classificação dos museus, que são os museus de território. Pertencem a esse grupo os museus comunitários e ecomuseus. Esses museus têm o intuito de preservar a região em que eles se encontram. O ambiente cultural, social e espacial é mais voltado para a comunidade do que para os visitantes. Esses museus se baseiam na musealização de um território. A ênfase é dada às relações culturais e sociais homem-território. Valoriza processos naturais e culturais e não o objeto enquanto produto de cultura. Baseia-se no tempo. Pode conter também exposições tradicionais, baseadas em objetos. Exemplo desse museu é o Ecomuseu de Itaipu. Outro tipo de museu que pertence a essa categoria são os museus de cidade ou de bairros, porque seu enfoque é sobre a história e a cultura dessa localidade. É um resgate da memória local. Exemplo desse museu, Museu da Cidade de São Paulo. Museus que pertencem a essa mesma categoria de museus de território são os parques nacionais e outros sítios naturais musealizados. Eles também são baseados na musealização de um território. A ênfase é dada nas relações entre os diversos componentes de um ecossistema, nos quais inclui a presença humana. Valoriza o processo natural e cultural e suas consequências e produtos, baseado no tempo natural biológico. Pode conter exposições tradicionais com espécimes e objetos. Exemplo desses tipos de parques nacionais, temos aqui o Parque Nacional de Itatiaia.
Outros exemplos de museu de território são as cidades-monumentos, pois eles são baseados na musealização de um território. A exposição é todo um conjunto. A ênfase é dada às relações entre os diversos componentes do ecossistema com a priorização humana. Valoriza o resultado da presença humana sobre o território. Baseia-se no tempo social e no tempo geo-humano. Pode conter exposições tradicionais com espécimes e objetos. As cidades-monumentos podem conter todos os tipos de museus que a gente já viu anteriormente. Exemplos de cidades-monumentos são Paraty, aqui no Rio de Janeiro, Olinda, em Pernambuco, e Ouro Preto, em Minas Gerais. E entramos na nossa terceira categoria de museus, que são os museus virtuais. Eles não existem fisicamente, existem apenas na tela do computador, existem somente na internet. Pode apresentar todas as características dos demais museus que nós já vimos anteriormente. Não temos público na acepção tradicional do termo, mas temos visitantes virtuais. Cada visitante tem o potencial de alterar a exposição. Exemplo desse museu, Museu da Pessoa. Concluindo então o nosso raciocínio, nós categorizamos 3 classes de museu. 1. Museu tradicional clássico. 2. Museus de território. E 3. Os museus virtuais. Dentro das categorias museu clássico do tipo tradicional, temos museu tradicional ortodoxo, museu tradicional do tipo interativo e um museu tradicional com coleções vivas. Dentro da categoria dos museus de território, nós temos museus comunitários e ecomuseus, parques nacionais e outros sítios naturais musealizados, além das cidades-monumentos. Passamos para a nossa última categoria, que são os museus virtuais. Este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo.